boa tarde. Meu nome é Renan Schwinden. Eu sou especialista em eletromagnetismo de baixa frequência na E3S, utilizando a ferramenta mais completa de eletromagnetismo do mercado, que é o Maxwell. Esse é um vídeo bem curto sobre a simulação de campos elétricos, perdas em um transformador trifásico utilizando a ferramenta. Então, primeiro sobre a análise de campos elétricos, o que eu fiz aqui foi colocar o pior caso, o caso mais crítico de trabalho desse transformador. É uma análise estática, em que eu faço uma excitação de 13,8 kV na bobina do meio e menos 6,9 kV nas bobinas do canto, com o núcleo e estrutura sólida aterrados. Então, esse é o pior caso de trabalho desse transformador. E o que me interessa nesse caso é ver os campos elétricos e ver se eles vão romper o dia elétrico. Então, eu posso visualizar os campos elétricos de maneira gráfica, dessa maneira, inclusive fazendo seções do meu transformador, dessa maneira, e olhando também os campos em planos, planos diferentes, planos superiores. Então, todo o pós-processamento ele é bastante intuitivo, e essa não foi uma simulação demorada. E também, não só de forma assim gráfica, né, um pouco qualitativa, também posso sacar os gráficos de uma maneira bem quantitativa, em que nesse caso eu tracei uma reta aqui no eixo X e posso tirar o máximo campo elétrico, que no meu caso aqui está quase 1 kV por milímetro. Então, muito rapidamente eu já sei quais são os campos elétricos nesse transformador. Posso buscar os campos elétricos em diferentes pontos. Então, estou colocando marcadores e eu sei os campos elétricos nos diferentes locais em que eu coloco esses marcadores. Daí, em análises de perdas, temos esse transformador então trabalhando a 60 Hz, um material laminado no meio, material sólido. E qual foi o objetivo aqui? O objetivo foi inserir essas ranhuras na parte sólida do transformador, na estrutura sólida, e fazer uma comparação das perdas, caso eu não coloque essas ranhuras, esses buracos na estrutura sólida. Então, é uma análise de viabilidade. Existe um custo em criar essas ranhuras aqui e queremos ver se existe uma redução de perdas. Nesse caso, as perdas induzidas, perdas magnéticas, caíram em 50% nessa estrutura. Então, se antes era 33 kW, agora são 14,2. Então eu sei que sem prototipagem, eu já sei que eu tenho um bom benefício de 50% inserindo essas ranhuras que você vê aqui na estrutura sólida do transformador. Da mesma forma, as perdas foram calculadas no material laminado, que é o núcleo, e também na estrutura externa do transformador, que é o que chamamos de container. E tudo isso pode ser facilmente exportado para o simulador de fluidodinâmica, para cálculo térmicos e definição das temperaturas finais. Então, temos essas perdas em watts por metro quadrado e enviamos essas perdas para o simulador de fluidos ou simulador térmico. Da mesma forma, também posso ter uma análise bem quantitativa da quantidade de perdas. Eu separei aqui diferentes objetos, a parte frontal do tanque, a parte de baixo, e eu tenho as perdas a 60 Hz nesses objetos diferentes. Outra análise de interesse minha foi simular os barramentos desse transformador. Então, esses são os três barramentos que inserem as correntes no transformador. Então, essas três correntes que nós vemos aqui, defasadas em 120 graus, induzem uma perda na carcaça externa do transformador. Não é complicado, é muito simples fazer o cálculo dessa perda na carcaça externa e, inclusive, essa carcaça, esse container externo foi otimizado nesse caso, foi feita uma varredura nele para definir qual é o tamanho de container em que existe menos perdas. Então, o que eu fiz aqui foi variar a dimensão x e y desse container externo, mapeando as perdas, e aí eu posso definir os pontos, né, de dimensões do meu container externo que vão resultar em menos perdas induzidas no container externo. Então,
As análises de interesse aqui foram cálculos eletrostáticos, onde eu posso ver os campos elétricos nesse transformador de maneira gráfica ou quantitativa. O cálculo de perdas, levando em conta materiais sólidos, laminados, bobinas, que com o objetivo de definir a diferença de perdas, inserindo buracos na estrutura sólida. Então, um experimento sem prototipagem, economia de tempo, economia de trabalho, de custos, e também análise das dimensões da carcaça externa do transformador, levando em conta as perdas que são induzidas nessa carcaça. Então, com um treinamento adequado, a gente realmente tem grandes benefícios da utilização do software de eletromagnetismo mais completo do mercado. O acople dessas perdas com outros simuladores, simuladores de fluidodinâmica ou de o simulador mecânico de cálculos térmicos, é feito de uma maneira muito simples pela nossa interface chamada Workbench. Eu vou fazer um exemplo aqui em que eu vou inserir um design em 3 dimensões de Maxwell. Eu crio a geometria aqui dentro, eu crio os materiais aqui dentro, né? E temos uma extensa biblioteca de materiais em que depois eu posso fazer um acople, por exemplo, com o Fluent, onde eu exporto aqui a geometria e as perdas para o Fluent. Então, eu estou mandando a geometria do Maxwell para o Fluent, onde ele vai fazer o cálculo de fluidodinâmica. Pego as perdas em watts por metro quadrado e exporto para o setup do Fluent. Então, as perdas do Maxwell são as fontes de calor da minha simulação de fluidodinâmica. Então, todo o acople de malha, acople de dados é feito de maneira automática pela nossa interface chamada Workbench. Muito bem. E só por final, mostrando então a nossa biblioteca de materiais, eu vou abrir aqui um exemplo da nossa biblioteca. E a biblioteca é extensa, nós temos diferentes fabricantes de aços e ímãs, e materiais podem ser não lineares, materiais laminados. Então, existe uma extensa biblioteca aqui e também novos materiais podem ser criados. Então, curvas BH, existe uma ferramenta no Maxwell para importar essas curvas de PDFs. Então, é uma simulação bastante detalhada dos materiais. Com um treinamento adequado, se utiliza esse software e se chega a resultados relevantes de maneira bastante rápida. Obrigado pela atenção.